Olá, Opa, como é que vai, Júnior? tudo ótimo e você? Tudo tranquilo? E aí, Júnior, por favor, me fale aí o que a sua empresa faz e de qual é a cidade que você está localizado, de onde é que você está falando, né? Vamos lá. Eu sou o Júnior Perinei, da Ciben Tecnologia. A nossa empresa trabalha com suporte em TI e produtos e serviços de segurança da informação. E eu estou falando de Curitiba hoje. Muito bem, Júnior. Então, pode fazer sua pergunta. Qual é a pergunta que você gostaria de me fazer? Bom, dado esse cenário político que nós estamos vivendo hoje, né, eleição aí já batendo a porta para definir o nosso futuro, e a política ela interfere diretamente nas nossas empresas. E eu estou com uma dúvida muito grande em relação ao futuro. Como é que você já avaliou alguma coisa, caso ganhe um ou outro? Como é que nós vamos ter que nos portar? Como é que o empresário vai ficar em ambas as situações? Que isso a gente já tem que começar, na verdade, já teria que ter projetado, né? Mas com o seu treinamento eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso de forma mais clara e mais rápida. Legal, legal. Ótima pergunta, né? Muito apropriada para o momento que a gente está vivendo mesmo, né? Com tanta polêmica, né, em relação a essa eleição. Acho que a gente nunca teve uma eleição tão assim, diferente, que assim a gente pode chamar, né? E é uma pergunta muito boa. Mas vamos lá, veja só. As empresas, elas estão sujeitas o tempo todo ao que a gente chama eventos externos. Quer dizer, como o próprio nome diz, são eventos, acontecimentos que vêm de fora das nossas empresas e que afetam elas positivamente ou negativamente. Isso é o que a gente chama fragilidade do evento externo. Por que fragilidade? Porque isso pode realmente enfraquecer a empresa ou, se ela tornar isso uma oportunidade, como muitas empresas fazem, né? Veja o que aconteceu na pandemia. Eu sempre cito o caso da Amazon, do Zoom, aquela plataforma Zoom, né? Essas empresas cresceram exponencialmente durante a pandemia. Então, mas de qualquer maneira, a gente normalmente vê essas fragilidades externas como algo que pode ameaçar as nossas empresas. A questão política, ela é sempre uma fragilidade externa presente nas nossas empresas, principalmente no Brasil, porque aqui nós temos muita instabilidade. Mudança política tem em qualquer lugar do mundo, mas o nosso país é um país em que a gente ainda não consolidou essa questão de que as leis, elas precisam ser leis que eu falo, leis, regras empresariais, né? Entre nós e o governo, elas precisam ser regras menos estáveis, eu não vou usar a palavra nem permanente, mas mais estáveis, né? Como nos Estados Unidos, que tem leis lá, empresariais, que existem há 100 anos, há 200 anos, a lei não mudou de lá até agora, né? E essa coisa dá muita estabilidade para o empresário. Então, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer, e para quem está nos ouvindo aqui, de novo, sua pergunta é excelente, né? Porque todo mundo precisa estar antenado nisso, é que a questão política tem esse viés, né, que a gente precisa sempre olhar para ela. O empresário, ele precisa, como ele não controla essas variáveis, né, a não ser as grandes empresas, tem algum nível de controle ali, mas também muito baixo. Mas nós, que temos uma pequena e média empresa, eu também, assim como você tem uma pequena e média empresa, não temos nenhum controle sobre essa situação, apesar de nós sermos responsáveis por mais de 80%, né, da empregabilidade do país. Mas mais do que isso, não sei de cabeça aqui exato, porque isso muda um pouco. Mas a gente não tem influência. Tudo que a gente não tem influência, tudo que a gente não tem controle, ou seja, os eventos externos, eu estou me estendendo um pouco na sua pergunta, porque eu quero dizer que o empresário precisa estar antenado com essas coisas. Quando eu não tenho controle do que vem de fora, eu preciso acompanhar o que vem de fora, para que eu consiga exercer algum tipo de controle. Vou dar outro exemplo para você. As questões relacionadas ao clima. Qual é o controle que a gente tem sobre isso? Você tem visto que isso tem devastado cidades e devasta nós, né, que somos empresários, né? Então, a gente não tem controle sobre isso, mas o que a gente tem que fazer? Tem que acompanhar. Eventualmente, se eu estou instalado, tenho uma empresa física, eu estou instalado num local que está sujeito a alagamento, e eu estou acompanhando essa movimentação, eu preciso me mover mais cedo ou mais tarde para um outro local menos sujeito a isso, senão a minha empresa vai acabar. Então, estou dando alguns exemplos, mas eu quero dizer para você que a primeira resposta que eu preciso lhe dar é que nós, empresários, precisamos o tempo todo estar conectados. A gente não pode entrar na empresa
e sair da empresa só pensando na empresa, como a gente muitas vezes faz, por conta daquelas questões todas que você já percebeu que o treinamento vai nos ajudar a resolver, que é estar tão envolvido no operacional que eu não consigo nem ler um jornal, eu não consigo nem ver, né? Eu vou usar essa palavra, ler um jornal é melhor do que ver um jornal. Ler, né, um bom jornal é melhor do que ver um jornal, porque ali você, além do cérebro trabalhar e fixar melhor as ideias, as matérias são muito mais aprofundadas, né? Então eu digo para o empresário, não assista só jornal, mas leia também alguns jornais, bons jornais, né? Júnior, eu sei que você é do Rio, né? Então é uma cidade que tem bons jornais também, assim como São Paulo. Então você precisa estar antenado, né, o tempo todo para poder, você, com base nisso, definir algumas estratégias que você vai usar para a sua empresa. Bom, mas dito tudo isso, uma coisa importante de dizer para você é o seguinte, o fator principal que torna as nossas empresas lucrativas e que fazem com que elas tenham dinheiro em caixa não são os fatores externos, são os fatores internos. Os fatores internos, com raríssimas exceções, né? Uma guerra, uma ditadura, questões assim muito extremas, né? Que saem aí realmente, uma guerra principalmente como a que está acontecendo aí, isso causa um problema. A Europa está sofrendo muito com a recessão, né? Gás e outras coisas mais. Tirando isso, sabe, Júnior, as questões mais extremas, que elas são mais raras, né? A questão do lucro, ela vem muito mais das questões internas, mas muito mais, numa proporção de, lembra do princípio de Pareto, né? Numa proporção de 80-20, 70-30, o que significa que se a gente cuidar bem da empresa, se eu administrar bem meu negócio, se eu souber me posicionar, se eu souber vender para o cliente ideal, se eu souber controlar meus custos, gerenciar meu dinheiro, se eu souber usar a melhor tecnologia para que minha empresa se modernize, se eu souber atender meu cliente, se eu souber gerenciar bem meus colaboradores, vejo que eu estou falando de coisas internas, né? Eu vou ter uma chance muito grande de ganhar dinheiro, ter lucro, independente do governo. E aí, de novo, né? Tirando algumas coisas que são mais extremas, né? Mais extremadas, né? Venezuela, coisas assim do tipo que é quase uma guerra civil aquilo lá, né? Então, nós precisamos construir uma empresa que ela seja uma empresa blindada. Blindada. Claro que eu não consigo blindar completamente uma empresa assim como eu não consigo blindar um carro, né? Um carro blindado, se você ficar atirando no vidro durante repetidas vezes, vai ter uma hora que o vidro vai romper, não tem jeito, você tem que movimentar o carro. Uma empresa, você blinda ela, mas você precisa estar blindando o tempo todo, né? Volta a história de eu estar acompanhando o mercado, de eu estar melhorando cada vez mais a minha estrutura, para que ela realmente tenha lucro e dinheiro em caixa. Mas o governo aumentou o imposto. Eu sei que isso é um problema para a gente. E se ele aumentou o imposto e eu não tenho um controle sobre isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a minha máquina, se já era eficiente, fique mais ainda. Porque agora eu preciso, não necessariamente eu vou conseguir repassar o preço, né, para o meu consumidor, né, e aí eu preciso melhorar a máquina para poder lidar com essa questão, usando o imposto como uma variável, né, que a gente sabe que está presente. O que é pior para a gente é aquilo que eu falo, porque quando o imposto vem é uma coisa inesperada. Se bem que a gente está melhorando, né, em relação a isso tudo. Bom, mas então é muito importante essa lição, porque a gente, Júnior, nós temos um problema muito grande de ficar culpando o ambiente externo pelas nossas deficiências de gestão interna. É a concorrência que é desleal, não tem gente no mercado para contratar mão de obra, para comprar uma máquina no Brasil é muito caro. Eu sei que essas coisas são mais caras, mas, quer dizer, eu não posso ficar, porque isso não vai resolver meu problema, né? Já que eu não tenho influência para resolver isso adequadamente, eu tenho que olhar para dentro, sem deixar de olhar para fora em alguns momentos, e tornar a minha empresa realmente uma máquina com a maior eficiência operacional possível, né? E a eficiência operacional possível não é só processos internos de produção, é também ter uma eficiência para pegar, atrair e buscar o cliente que vai me dar lucro, não qualquer cliente. Quer dizer, eu estou olhando aqui para o externo e trazendo o cliente para dentro da minha empresa. Inteligência de mercado, né, como você
sabe muito bem. Então, agora, já concluindo aqui, né, para deixar você falar também, concluir sua pergunta, claro que existem questões quando a gente fala de governo e de tudo, né, Júnior? Mas quando a gente tem situações mais instáveis, a gente precisa realmente ter uma atenção redobrada com a questão financeira da empresa, né? Eu sempre digo que a área financeira é a primeira área que a gente tem que olhar na empresa, quando a empresa já está constituída, né? Não no início, porque no início eu preciso olhar muito para o mercado exterior, mas quando a empresa está constituída como a sua, por exemplo, a minha, a gente precisa manter na área financeira uma vigilância e uma gestão assim eterna, né? Quer dizer, eu não posso me descuidar do meu fluxo de caixa, nunca, mas é nunca. O fluxo de caixa é como se fosse algo mais precioso que eu tenho que proteger na minha empresa. Mexer com o caixa, toda vez que alguém lhe disser, Júnior, vamos tirar tanto do caixa para fazer o quê? Vamos conversar sobre isso primeiro. O caixa, sabe, é a coisa mais preciosa que a gente tem na empresa. Então, num momento como esse, e em qualquer momento, viu? Volto a dizer, em qualquer momento. Mas num momento como esse, é preciso redobrar a atenção na gestão financeira, no lucro, né? Que eu preciso ter, no controle financeiro, nas reservas, eventualmente no que eu faço nas negociações com os fornecedores, olhar muito para essa questão financeira, sem prejuízo, claro, de olhar para todas as outras questões, né? Vendas, por exemplo, que não adianta olhar só para a questão financeira se não trouxer dinheiro novo para dentro da empresa. Você pega o que aconteceu na pandemia, né? As empresas que estavam com fragilidade no caixa, elas não resistiram na pandemia, porque não tinham. Sim. Mas as que não tinham fragilidade tão grande, elas tiveram uma capacidade maior de resistência, né? A gente tem um saldo aí de fechamento de empresas, saldo que eu digo porque em 2020, posso me trair aqui com as datas, em 2020 a gente teve uns 700 mil empresas, segundo o IBGE, que fecharam definitivamente, que algumas fecharam provisoriamente, mas de 700 mil fecharam, números aproximados. E em 2021, juntando 2021 e 2022, a gente tem um saldo negativo de aproximadamente 500 mil, meio milhão de empresas que fecharam as portas definitivamente. Provavelmente, né, essas empresas elas já tinham alguma fragilidade financeira, já estavam com dificuldade, e quando vem um processo como esse, vem. Então, quem está com fragilidade hoje e não está se preparando para o que vem pela frente, e você me fez a pergunta da política, né? Mas virão outras coisas pela frente, além da política, né? E eu falava isso nessa live, mas só para concluir, quem tiver frágil financeiramente vai sofrer mais. Quem não se preparar como um empresário, né, para se tornar um empreendedor, um empresário, vai sofrer mais, porque não sabe. Na hora H não dá para você. Se você não tem a habilidade construída para você administrar o negócio, quando o circo cai, quando cai o teto na cabeça, você talvez não dê tempo de reação. O cara que você joga lá no mar, quando está raso, ele consegue ali dar umas braçadas. Mesmo que esteja um pouquinho fundo, ele dá umas braçadas e vai para o raso. Mas se você jogar ele no fundo mesmo, ele não consegue ir para o raso, porque não sabe nadar, né? Então, precisa se preparar, sabe, Júnior, para o que vem pela frente. Uma empresa ela tem que ser construída para... Você tem que imaginar, nós precisamos imaginar uma empresa como sendo capaz de ter lucro e dinheiro em caixa na chuva, numa tempestade, numa trovoada, sabe? Naquela situação mais difícil, você se mantém e tem lucro e tem dinheiro em caixa. Tem menos, né? Mas continua mantendo ali. E que significa que quando você estiver num ambiente mais favorável, você vai ganhar mais dinheiro. E só para concluir, eu toda vez de que vou concluir, continuo falando, mas agora eu prometo que vou concluir, que é o seguinte, veja, vamos imaginar dois cenários, independente da política, que virão pela frente. Um cenário mais recessivo e um cenário mais de abundância, né? Bom, qual o cenário que a gente prefere? Claro que a gente prefere o cenário de abundância, lógico, né? Mas a gente precisa lembrar do seguinte, que os cenários de abundância, eles trazem muita competição. Os cenários de recessão trazem menos competição,
trazem mais dificuldade financeira, mas muitas empresas se acabam e às vezes você abre ali um caminho para você que conseguiu se manter, se posicionar no mercado, né? Pega o seu caso aí, né? Você presta um serviço essencial para a sociedade. Quem é que pode sobreviver sem esse seu serviço? Cada vez pode menos, né? Porque você dá manutenção em máquinas, né? Se você não existir, as máquinas podem parar. E se as máquinas param, a empresa para. Tem uma outra fragilidade que a gente chama de fragilidade da interrupção. E uma das maiores causas das empresas pararem são as máquinas. Então você tem um papel essencial, inclusive numa abundância. Porque cada vez as pessoas vão precisar de mais máquina, né? E vão querer crescer e não vão poder parar a máquina. Mas no ambiente de recessão também, né? Porque elas não podem trocar a máquina, porque não tem dinheiro, e que aquela máquina que é mais velha, ela precisa funcionar, e o trabalho para você aumenta também. Então, nos dois cenários para você, falando do seu caso especificamente, mas eu quero que quem esteja me ouvindo abra, quando acabar de ouvir isso, abra as perspectivas, né? Aí o que eu pergunto para você, o que seria melhor? Claro que eu sei que é melhor sempre para a humanidade, né? Abundância do que recessão. Mas você, especificamente, teria oportunidade, você consegue jogar bem nos dois times, entendeu? Nos dois lados, tanto do lado mais excessivo, do lado mais econômico, mais de abundância. Bom, falei demais, não foi? Estendi demais a sua pergunta, mas agora fique à vontade para concluir aí, para dizer o que é que você aprendeu aí com esse bate-papo. Primeiro, agradecer pelo bate-papo, é sempre bom estar trocando ideia, né? Aprendendo ainda mais com quem tem a vivência que você tem, tudo que você já viveu, como você relatou em algumas lives e no treinamento. E a conclusão que eu estou chegando hoje, assim, estou muito no comecinho do treinamento, mas a gente até bateu um papo muito curto sobre isso. Eu acho que hoje, ainda mais nesse momento, para a gente começar a se preparar, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito processos dentro da empresa, né? Você falou da importância do financeiro hoje, nesse momento, mas se não tiver processos dentro do financeiro, a gente não consegue ter um financeiro dinâmico, efetivo, né? Funcionando bem. Então, eu tenho percebido cada vez mais que a gente procedimentar, às vezes é um pouco burocrático o começo, né? É difícil, mas a partir do momento que você tem procedimentos, que você entrou um funcionário novo, ele já vai entrar seguindo procedimentos, seguindo normas, seguindo o que a empresa determina e tudo bem documentado, o negócio flui mais fácil. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas eu percebi que um bom caminho a parte do caminho, né? Mas um bom começo é essa parte de procedimentos. Perfeito. Muito bom, Júnior. E eu lembro que você fala muito sobre isso. Quer dizer, essa é uma coisa muito importante para a sua empresa. Eu vou lhe pedir para você fazer uma coisa, sem prejuízo, né? Quando eu faço o pedido que eu vou fazer agora, eu não quero tirar você lá das aulas, viu? Mas tem um podcast meu muito interessante, e aliás, só para lhe dizer que na nossa comunidade, não na que você vai entrar depois, tem um dos maiores especialistas de gestão de processo. Ele é aluno meu, ele está no grupo e ele é muito bom nisso. Ele tem mais de 20 anos que atua nessa área. Ele, inclusive, deu uma palestra no grupo. Em breve, eu vou pedir para ele dar uma palestra no grupo da gente sobre gestão de processo, você vai gostar muito. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, tem um podcast meu, Júnior, chamado... Você vai lá no meu canal do YouTube, vai lá numa playlist chamada Podcast de Empresa Lucrativa, e aqui eu acho que o que é gestão de processos e como isso melhora a sua gestão, uma coisa mais ou menos assim. Então vai lá depois, junto com a Ana, né, sua sócia, e vê esse podcast, você vai gostar. Verei, com toda certeza. Ok, meu caro? Perfeito. Mais alguma pergunta, Júnior? Não, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Prazer falar sempre contigo. Um abraço aí para todos. Um grande abraço, obrigado pela pergunta, viu? Ajudou aqui um monte de gente. Que bom, que bom. Um abraço. Tchau, tchau.